Vamos dar início aí ao nosso tema. Vamos falar um pouco aí sobre o quanto o open source aí, e as tecnologias de software livre são relevantes para uma série de buzzwords, vamos chamar assim, ou áreas da tecnologia da informação, como data science, machine learning e big data, que são as áreas, uma área de dados, digamos aí, de forma em geral, e o processamento de dados. Bom, vocês já estão acompanhando a minha tela aqui e vamos seguindo. Vou apresentar um pouquinho quem que é o Márcio Júnior Vieira. Eu já trabalho há 20 anos na área de tecnologia da informação, pessoal. Eu sou um fundador e CIO da Ambiente Livre, uma consultoria na área de tecnologias abertas aqui do Brasil. Talvez alguns até nos conheçam aí por outras interações, por outros eventos que a gente já participa ou operações que a gente faz no mercado. Aqui, a minha atuação, além de ser um coordenador da empresa, eu atuo muito com a área de ciência de dados, engenharia de dados e arquitetura de sistemas. Isso tem sido, de modo geral, ou mais global, o que eu atuo aqui dentro da companhia. Vocês, qualquer momento, podem fazer perguntas no chat, tá, pessoal? Só deixando ali, pode fazer no chat, eu vou tentar acompanhá-las, mas pode ser feita a qualquer momento. Talvez eu deixe elas para responder um pouco mais no final, vamos ver como que vai se desenrolar, tá? Mas podem usar o chat como canal de comunicação principal ali, enquanto eu vou descrever alguns assuntos. Eu também dou aula em 3 faculdades, pessoal, dou aula na Universidade Positivo aqui em Curitiba. Eu sou de Curitiba e estou em Curitiba. A sede da nossa empresa aqui também é em Curitiba. A gente tem uma atuação forte também em São Paulo. Dou aula também em São Paulo na faculdade chamada FIAP, e aqui em Curitiba também uma outra faculdade chamada Unibrasil. Recentemente também estou atuando como pesquisador na UNB, junto a um órgão público chamado CAD, e participando de um grupo chamado Latitude. Já trabalho com esses tipos de tecnologia. A minha formação, a minha vida inteira, sempre eu trabalhei com open source, tá, pessoal? Acho que atuei talvez um ano fora do mercado open source, quando eu ingressei no mundo de tecnologia da informação, e depois a vida inteira eu trabalhei em cima dessas tecnologias, e disso que eu vou estar comentando com vocês. Minha formação é técnica, sou graduado também pela Federal do Paraná, graduado e pós-graduado aqui. Já participei de diversas palestras aí, como palestrante de diversos eventos de tecnologia da informação, principalmente os ligados a tecnologias free software ou open source. Fizzly, aí muito famoso, Latinware também, aí nessa nossa área, e mais um aí para a gente colocar aí no currículo, a Confloss. Muito bacana ter mais um evento aí, e um que mescla essa questão de software livre e open source, que a gente vai falar um pouquinho também. Eu também sou organizador geral do Pentaho Day. Há alguns anos eu organizo esse evento aqui, com o apoio de toda uma equipe, como toda o pessoal da empresa aqui também ajuda. A gente fez 2017, 2015, 2019 o Pentaho Day, organizamos esse evento e apoiamos já ele há alguns anos. Muitas dos momentos de atuação que eu estou fazendo, eu sou instrutor de Big Data e Data Science, então com as tecnologias que eu vou comentar, eu trabalho com elas diretamente, todos os dias, seja bem na trincheira, desenvolvendo e programando até, ou seja, num nível mais de arquitetura, preparando equipes para utilizar essas ferramentas. Já capacitei aí grandes consultorias como Accenture, a própria IBM, Tivit, Serpro, sejam empresas privadas ou públicas. Eu já tive muita atuação para preparação de equipes para esses tipos de tecnologia. Hoje, me considero especialistas em tecnologias Hadoop, Spark, ferramentas como Pentaho, Cassandra, bancos de dados como Mongo, SignalDB e coisas do gênero, Postgres também. Atuo em alguns projetos internacionais, como o Pentaho, Lime Survey, o Camunda e o Suite CRM, e esses desenvolvendo código, fazendo correções, novas features, ou ainda tradução para a linguagem portuguesa do Brasil. Tá? E essa é basicamente aí a minha
minha vida em cima do software livre open source. Eu atuo numa consultoria chamada Ambiente Livre, que nós temos essas 4 vertentes de atuação, uma que chama Big Data e Data Science e outra Business Intelligence. Basicamente, isso aqui é tudo dados, essas duas verticais são voltadas a dados, e uma de CRM e CMS e outra de ECM e BPM. Essas ali são as tecnologias que a gente utiliza, que a gente é especialista e que a gente presta serviço, que tem muito link com o que eu vou falar em alguns pontos. Bom, o que eu vou falar um pouquinho sobre essa grande tendência, como que essas tecnologias open source têm dominado o mercado de ciência de dados e o porquê, e principalmente dar uma visão aí de como que vocês podem também surfar essa onda, digamos assim, sejam para resolver problemas internos das suas empresas, seja para resolver um problema que é você trabalhar na área de tecnologia da informação com uma dessas tecnologias, seja para você criar uma grande startup e utilizar dessas tecnologias do ponto de vista financeiro, basicamente. Então, hoje a gente está tendo uma conversão tecnológica muito grande, pessoal, que diversos termos aí sendo utilizados e sendo criados, os vendedores usam isso muito bem, às vezes, para criar produtos, quando eu digo os vendedores, as corporações aí para criar produtos e serviços em cima dessas tecnologias. Ele vem evoluindo ao longo do tempo e cada vez mais termos foram criados. Mas em volta a grande tecnologia, digamos que o resto está tudo em volta, é o data science, a ciência de dados, esse novo paradigma que está sendo criado, ele converge um monte de tecnologias e conceitos tecnológicos já existentes para um único centro. Então, a gente já tem, por exemplo, data mining há muito tempo, já há mais de 30 anos, aí a gente utiliza data mining, as áreas de BI para trabalhar com dados, e de acordo com o volume que foi crescendo, surgiram as tecnologias voltadas mais a Big Data, para explorar um grande volume de dados. O Machine Learning já vem da IA, isso da década de 50, já foram criados muitos algoritmos e coisas do gênero para fazer a parte do Machine Learning, só que todo o cruzamento desses tipos de tecnologias, o uso deles em conjunto, de um grande volume de dados, com a sua ciência, usando Machine Learning, usando inteligência artificial, talvez os laranjas ali sejam os mais importantes e mais relevantes, e até os que eu coloco um pouco na questão do nosso tema da nossa palestra, mas todos eles estão internamente interligados, não tem como você fazer Deep Learning sem Machine Learning, não tem como fazer Machine Learning sem a parte de IA prevista naqueles itens. Então, claro, tem algoritmos que são mais ligados a IA, algoritmos mais propriamente ditos somente da estatística, mas essa convergência tecnológica tem acontecido, e cada um tem surfado esses nomes de acordo com os seus interesses, muitas vezes comerciais de vendas de ferramentas, digamos, aí em cima de cada um deles, ou até serviços. O que a gente já tem percebido, o Fórum Econômico Mundial já falou muito sobre isso nos últimos anos, sobre a indústria 4.0 e no que ela está se baseando. Está se criando um quarto paradigma da ciência, para entrar num nível, digamos assim, mais aprofundado. Tudo isso está se baseando num novo paradigma da ciência que está sendo criado, que é essa ciência baseada nos dados, ou pode ser chamada de qualquer nome. Não sei se talvez vai ficar para o resto da vida o data science, tem algumas empresas que já chamam isso de data driven, e outros termos podem ser criados. Mas é um novo paradigma, independente do nome que pegar, digamos assim, esses conceitos se baseiam em um paradigma da seguinte forma. Nós temos 3 paradigmas que já eram pré-existentes. O empírico, aquele que você adquire o conhecimento com base numa experiência direta ou indireta, você aplica para descobrir algo. A investigativa, aquela que você vai fazendo teorias científicas para tentar fazer a previsão de fenômenos naturais, por exemplo,
e isso quem gera é a curiosidade. Será que eu utilizar essa planta para essa doença, ela vai ter, e, por exemplo, se falar um pouco do momento que a gente está tendo, as vacinas hoje estão sendo, essa é o investigativo, eu tento e vejo se ela dá resultado, eu coloco para ela operar e vejo se ela realmente funciona. E nós temos o paradigma da computação, que é muito ligado aí ao nosso dia a dia, que é estudar técnicas de automação, de instrumentos computacionais, para tentar digitalizar um processo baseado na computação. Mas o quarto paradigma é o paradigma aí que a gente chama de baseado nos dados, que é hoje talvez o nome mais utilizado, é a ciência dos dados. Eu já vejo muito bem, e tenho em todas as minhas palestras, quando eu falo de data science, visualizado muito bem que a ciência de dados tem mudado uma série de situações aí, até, digamos, dentro de faculdades. Hoje você tem lá a sua área de estatística, você tem a área de computação, você tem a área de ciências humanas, e você vai ter uma área de ciência de dados. Isso é uma tendência, e a área de ciência de dados não está abaixo da computação, não está abaixo da estatística, não é da estatística e não é da computação. É uma nova área que usa de conceitos computacionais e usa de conceitos estatísticos, mas o foco principal é analisar os dados, fazer ciência em cima dos dados. Então, é uma nova área que está sendo criada, essa Data Science. Ela unifica conceitos estatísticos, unifica e relaciona métodos aí computacionais, assim como a contabilidade, digamos, usa da matemática, assim como a computação usa da matemática, a ciência de dados usa de todas essas outras áreas como conceitos já pré-estabelecidos para a sua disciplina ou sua interdisciplina, que ela depende de outro item. A ideia de sair da ciência de dados vai ser sempre extrair conhecimento a partir dos dados. Isso semelhante, talvez, a quem é um pouco mais antigo, a descoberta de conhecimento de bancos de dados do passado, o KDDD, é mais ou menos isso que a ciência de dados está se apresentando ao mercado, está apresentando tanto na academia como no mercado, uma área totalmente independente e nova. Como a gente está no evento de software livre, gostaria de contextualizar alguns pontos aqui. Acredito que a grande maioria aí saiba o que é software livre, mas vou ser bem objetivo e direto, porque vai ter alguns pontos ali à frente que nós vamos precisar desses conceitos bem claros. Um software, para ser livre, ele pode ser executado para qualquer propósito, ele pode ser estudado. Para que ele seja estudado, ele tem que ter acesso ao código-fonte, então isso é um pré-requisito. Ele tem a liberdade de você distribuir cópias, isso não tem nada a ver com gratuidade, às vezes existe uma confusão que todo software livre tem que ser um software gratuito, não existe nenhuma regra, nenhuma linha nas especificações de software livre que diz isso. O que diz é que você pode entregar suas cópias, independente se você fez essas cópias de forma gratuita ou de forma cobrada. E a quarta regra de você aperfeiçoar o seu programa para qualquer, e liberar os seus aperfeiçoamentos. Então, essa quarta regra que nós temos uma diferença em algumas outras visões, como o evento fala da questão do com flaws, né? O flaws seria a junção da palavra free software com a palavra open source, essas duas tecnologias, o código aberto e o software livre. Mas quando a gente fala de código aberto, nós temos uma pequena diferença, que o código aberto, uma das regras, ele não segue uma daquelas a quarta regra da GPL, por exemplo. As linhas open source, elas basicamente dizem que se você quiser modificar um programa, você não tem a obrigatoriedade de entregar o código-fonte dessa sua modificação. Se você quiser entregar, você entrega. Se você quiser não entregar, você não entrega. Então, ele é um pouco mais permissivo. O open source é mais permissivo que o
o free software, e tem os seus motivos para isso, e os dois são modelos muito bacanas. Aqui no Ambiente Livre nós gostamos e utilizamos os dois modelos sempre nas nossas atuações. Temos produtos de código aberto e temos produtos de software livre. Uma coisa que só não pode acontecer é você chamar um open source de software livre. Nem todos os open source são software livres. Porém, todos os softwares livres são open source. Você chamar um software livre de open source não é errado. Vou falar um pouquinho mais à frente por que eu falei um pouco dessa quarta lei da GPL e por que ela é importante para alguns pontos aqui de negócio. Então, essa quarta lei, ela diz que você é obrigado, a GPL diz que se você fez uma alteração no código-fonte, você entregou esse produto para alguém, ou se for uma AGPL, você colocou numa rede mundial de computadores, você deve entregar o código-fonte. Já a Open Source diz, é muito permissível. Se quiser, você entrega, se não quiser, você não entrega, se você quiser fazer. Nós incentivamos que você compartilhe o código, mas nós não lhe obrigamos a que esse código seja aberto. Então, olhando muitas vezes como Márcio Júnior Vieira, eu prefiro muito mais a GPL, porque eu gostaria que todo o código-fonte que eu escrevesse, que eu investisse de conhecimento aberto, ficasse a vida inteira aberta e ninguém usufruísse disso de outra pessoa, se beneficiando de um trabalho que eu desenvolvi. Então, a GPL garante de forma vitalícia que esse produto seja aberto. Já o open source, eu posso pegar um produto open source, posso fechar ele, posso dar um outro nome, posso fazer uma modificação e vender essa pequena modificação, esse produto alterado, sem problema algum, sem ferir nenhum tipo de licença. Então, o Márcio, empresário da Ambiente Livre, gosta muito do open source, porque ele pode pegar produtos que tenham base de código aberto e construir outro produto sobre esse e até vendê-lo até como código fechado. Esse não é o nosso mercado, mas dando um exemplo, como empresarialmente o open source chama um pouco mais atenção corporativamente a questão open source, e o GPL me chama mais atenção como pessoa, como algumas, digamos, filosofias de conhecimento sempre público e sempre aberto. Tá? Vou falar um pouco sobre isso. Olhando um pouco para as questões de Big Data, Data Science e IA, nós podemos ver que a grande maioria dos destaques das ferramentas que hoje estão no mercado são ferramentas de código aberto. Algumas também de software livre. Eu vou chamar agora esses dois conjuntos, se vocês me permitam eu fazer isso, vou chamar eles de FLOSS, assim como o evento chamou ele essa terminologia, porque eu consigo englobar os dois. Então, todo momento eu vou estar falando de FLOSS e algumas vezes vou falar especificamente do tema, se for necessário. Então, muitas dessas ferramentas, como Hadoop, Spark, ferramentas de banco de dados, como Cassandra, que estão no exemplo ali, linguagens de programação, como Python, como R, essas linguagens e essas tecnologias dominaram o mercado de Big Data e Data Science, ou vamos chamar de ciência de dados. Dominaram porque são ferramentas excelentes, as suas bibliotecas cresceram muito, o compartilhamento inovador na linha dos FLOSS foi muito maior que qualquer tipo de inovação que foi tentada se desenvolver unitariamente. Sendo um pouco mais claro, uma pessoa, uma empresa, mesmo que ela tenha seus 10 mil colaboradores, não conseguiu ter a mesma velocidade das comunidades open source, dos agrupamentos de pessoas no mundo open source e FLOSS, não conseguiram atingir a mesma velocidade de inovação. O que comprova que, basicamente, a criação de tecnologia de forma aberta, de forma que todo mundo possa lá questionar e nesse questionamento também trazer inovação, é muito maior
na linha open source e na linha, é muito melhor indo numa linha open source. Trabalhar de forma colaborativa, e muitas vezes essas empresas não têm aberto totalmente o seu negócio. Claro, eles criam algumas tecnologias de forma aberta e junto com toda uma comunidade, e após isso usa dessa base tecnológica para construir algo que financie. Todo mundo precisa de dinheiro para viver, todo mundo precisa de um financiamento, então esses financiamentos são feitos por um outro produto baseado nesse produto inicial. Talvez fazendo uma analogia, essas empresas desenvolvem o motor dos carros, todas elas de forma aberta, e na hora que vai produzir o carro, trabalham no layout dele, no design externo, como que vai ser, e esse design externo, eles, embutido com aquele motor desenvolvido, é comercializado no mercado. Então, isso tem, essa aqui é uma foto do Big Data Landscape, que mostra essa aqui só a linha de ferramentas open source. Todos esses logos aí são de ferramentas open source, cada um para resolver um determinado cenário que nós temos na área de dados. Então, ali temos ferramentas de IA, o TensorFlow, talvez seja um dos mais famosos, os frameworks de desenvolvimento de Big Data, o Hadoop Spark, de longe, são os mais famosos do mercado. Você pode pegar aí ferramentas de query e Dataflow, como o Hive, também muito utilizado, o Flink, agora que chamamos ele da quarta geração do Big Data, aí, basicamente. Então, a linha de frente das tecnologias de Big Data é toda ela open source. Existem produtos da linha comercial? Sim, existem. Se a gente pegar algumas tecnologias, você tem o produto Hadoop da Cloudera, você tem o produto da Hortonworks, você tem MapR, você tem Pivotal ali, por exemplo, como ferramentas, e a gente vai falar um pouco especificamente dessas 4, que nós vamos usar lá como cases, mas a grande maioria das ferramentas mesmo, aqui nas logos eu coletei algumas, não todas elas são baseadas em open source, tá? Algumas eu até coloquei um xizinho ali, que eu tenho certeza que elas não tem como ter certeza do que eles se basearam, pode ser que tenha open source no meio, mas bem provavelmente que não. Mas a grande maioria das empresas tem o quê? Pegado uma base open source, e dessa base open source, produzido um produto. É o caso da Cloudera, por exemplo. Ela toda baseada, ela incorpora uma série de produtos que fazem parte da Fundação Apache, por exemplo, que são produtos de código aberto, só que a grande diferença é que ela integra todas essas tecnologias e cria algo vendável. Nem que o vendável seja só o suporte técnico que ela vai fazer para suas corporações. Mas, novamente, todas as tecnologias que se destacam, essas aqui são algumas, eu não peguei todo o landscape, peguei só algum. Muitas delas, ou a grande maioria, se podemos falar assim, são baseadas em tecnologias open source. Muitas têm criado um modelo de criar uma versão chamada Community Edition e outra versão chamada Enterprise Edition. Isso é um caso, por exemplo, nós temos ali num desses aqui, a Pentaho, por exemplo, pratica esse modelo. De criar uma versão, liberar uma versão Community Edition, isso garante para ela inovação, isso garante para ela colaboração, isso garante para ela críticas a coisas que não estão seguras, e uma série de outros benefícios da comunidade que traz benefícios para ela. Toda essa inovação, ela agrega para o seu produto Enterprise e ela vende um outro produto com licenciamento, que é baseado, muitas vezes, em alguns pontos até extremamente iguais, o core é o mesmo, mas o front-end, digamos assim, seria diferente, e acrescenta isso de um contrato de suporte e a garantia que a maioria das empresas soa muito bem esse tipo de venda, não ter alguém para repassar o problema, digamos assim, quando ele vier. Então, todas essas tecnologias são tecnologias ou baseadas em open source ou open source. Quando você fala na questão de visão computacional, dá para pegar um caso específico
que ele tem dominado uma série de pontos, eu tenho acompanhado uma série de startups nascerem na parte de visão computacional, simplesmente utilizando um projeto bastante famoso também chamado OpenCV, na parte daí já indo um pouco mais para a visão computacional, não tanto na área de dados, mas o que a gente extrai da visão computacional, eu principalmente, é extrair dados para tomar algum tipo de decisão. Tem a parte de tomar decisão em tempo real, da visão computacional, e tem também a questão que a gente pode fazer isso a longo prazo, usando visão computacional. Hoje, pela manhã, assisti a palestra do Cabelo, pela manhã, achei fantástico, uma ideia simples, de um espelho inteligente. Eu não tinha visto isso, nem sabia que existiam espelhos inteligentes. Se vocês não viram, depois procurem lá por espelhos inteligentes. Apenas por exemplo, poderia ser um tablet virado de ponta cabeça, ali, digamos assim, refletindo a sua imagem, só que capturando e passando informações para a pessoa. E poderia ser embutido mais coisas de visão computacional dentro dele, não cheguei a ver muitas coisas sobre ele, mas são produtos aí que podem simplesmente ser feitos com tecnologias open source sem grande dificuldade. O Python também tem se destacado, quando se fala de linguagem de programações, eu sou naturalmente um desenvolvedor Java, mas aí no mundo open source o Java sempre houve uma incógnita, se ele é open source, não é open source, é software livre, não é, e às vezes algumas até críticas à linguagem do ponto de vista filosófico, né? E uma das linguagens que tem ganhado o mercado de grande e já tem superado linguagens como Java e como C, principalmente quando se fala, daí, não falando do desenvolvimento de sistemas em geral, mas falando na área de ciência de dados e na área de IA, o Python tem dominado uma série de localidades, tem sido uma opção, ou a primeira opção, para diversas bibliotecas para fazer customizações. Então, você pode utilizar ele em uma série de localidades, além dele ter já bibliotecas preparadas para uma série de itens, desde a parte de ciência de dados mesmo, a parte de IA, até questões como o NLTK, para questões de linguagem, né? Então, você tem uma série de componentes aí baseados no Python, que demonstra que também produtos aí de software livre, que no caso o Python se encaixa no produto free software, tem se expandido pelo mundo de ciência de dados. E até eu gosto muito de programar na área de Big Data, eu gosto de programar numa linguagem chamada Scala. Eu tenho utilizado muito ela e programado, gostei bastante, peguei um gosto pela linguagem, talvez por eu ter vindo muito do mundo Java. Mas eu vejo em todas as faculdades, universidades, implementações dentro das corporações, quando fala ciência de dados, todo mundo uma linguagem que está lacrada dentro da ciência de dados é o Python. Eu, sinceramente, até não sei nem por que pegaram tanto Python para isso, mas hoje é a linguagem mais comum e mais comentada e badalada na área de ciência de dados, é Python. Eu vejo um monte de vantagens de Python, mas não sei por que ele tomou todo esse mercado, mas isso é bastante interessante. Eu imaginava no passado que o Java e o Scala iam se destacar mais ao longo do tempo, mas o Python aí tem sido uma linguagem que ganhou a área de ciência de dados. E para falar um pouco do porquê desses movimentos e qual que seria a melhor empresa, eu gosto de falar um pouco da Fundação Apache, porque eu considero ela a corporação líder em Big Data e Data Science do mundo. Eu considero, se for falar assim, quem é líder em Big Data e Data Science, eu vou falar, não é Oracle, não é IBM, não é Microsoft, nenhuma dessas empresas está na liderança. Essas empresas, inclusive, podem estar juntos da Apache Software Foundation, mas a Apache Software Foundation tem desenvolvido um trabalho de inovação gigantesco. Ela está com mais de 491 produtos dentro do seu core de produtos, mais de 7 mil committers diretos interagindo com o código dentro da fundação, dentro desses
quase 500 projetos que ela tem. E dentro desses todos os projetos, 49 projetos, isso aqui é um número que atualizei hoje pela manhã, 49 projetos na linha de Big Data, na linha de processamento distribuídos e coisas do gênero. Dentro deles, os mais famosos mundialmente, aí, que é o Apache Hadoop e o Apache Spark. 25 projetos na área de databases, incluindo o Apache Cassandra, talvez seja o que mais se destaca dos databases ali da fundação. Então, hoje a fundação, se você quer trabalhar com Big Data, você vai passar na mão de algum produto que está com o selo da Apache. O meu sonho de consumo era conhecer todas as ferramentas de Big Data da Apache. Quando eu conhecia uma, a Apache lançava 2. Quando eu conheci umas 10, a Apache lançou mais umas 20. Hoje eu domino 14 ou 15 ferramentas de Apache para a área de dados, e ela está com 49. Então, nem capacidade de aprender o que a Apache consegue distribuir é possível, por exemplo, para uma única pessoa, mesmo ela estudando muito essas tecnologias. Mas o bom disso é que você tem solução para todos os cenários na área de dados, olhando para open source, simplesmente baixando, utilizando essas tecnologias dentro dos seus produtos. Quem que patrocina a fundação? Por que eu digo assim, eu falei assim, não, a IBM não é a melhor empresa na área de ciência de dados, por exemplo, que eu citei uma delas, né, a Microsoft, coisa. Porque se ela fizer sozinha, ela não vai conseguir fazer tão bem quanto aqueles que fazem isso de forma agrupada, de forma em comunidade, digamos assim, de forma aberta. Então, ela também se junta como patrocinadora da Fundação Apache. Uma série dessas empresas patrocinam a Fundação Apache porque ela sabe ao qual a Fundação organiza uma série desses projetos e consegue dar uma velocidade maior, fazer uma inovação maior com aquelas tecnologias. E ela consome também, evidentemente, se beneficia depois disso, porque, vamos pegar o caso novamente, a gente vai falar um pouco sobre a Cloudera ali, você pode pegar um produto ali que a fundação disponibilizou, um projeto, ou que alguém que a fundação organiza, digamos assim, e pode criar outro produto por cima dele. Então, você está patrocinando a construção do seu motor e se focando lá em trabalhar no layout do seu carro, voltando a fazer uma analogia, que é bem isso. O open source, o free software, muitas vezes, ela desenvolve grandes motores, e esses motores precisam, às vezes, de uma incorporação extra para ficar com uma facilidade que, às vezes, o mercado exige das corporações, exige dos softwares. Então, algumas vezes são pequenas maquiagens, não tem como não deixar de falar disso. Às vezes pode ser que sejam pequenas maquiagens simplesmente trocou uma pequena layout da tecnologia, deu um outro nome, colocou na nuvem e disponibilizou na nuvem. Às vezes o que ele está vendendo é o serviço de nuvem, não basicamente software muitas vezes, e também é um modelo de negócio bacana. O que essas corporações, as grandes corporações, têm feito para utilizar dos conceitos aí de Big Data? A grande maioria hoje, então, você tem tudo disponível em nuvens, tudo como serviço PaaS, né, Software as a Service e coisas do gênero, mas, basicamente, ela tem, para construir os seus building blocks, que seria o termo correto para isso, ela vai construindo pequenas caixinhas para resolver cada um dos seus problemas. Tem uma ferramenta lá de machine learning, ela precisa de uma ferramenta de deep learning, ela precisa de uma ferramenta mais ligada à área de linguagem natural, e todas essas ferramentas existem no mundo open source. Só que muitas vezes elas não se conversam tão facilmente. A camada de conversação entre elas não existe, a camada de armazenamento dos dados gerados, onde eles vão ser gravados, não é parte da ferramenta, ela se isola desses itens. Então, o conceito de building blocks casa muito com o que está acontecendo no mercado. Construir pequenos cenários, pequenos componentes, para resolver cada um dos seus problemas. Aqui só falando da área de IA, quais seria
os componentes que eu precisaria para resolver aí todos os pontos da área de A. E não existe um projeto macro que tenha tudo. Você vai lá buscar um projeto open source que tenha todas essas soluções. Mas você vai ter projetos open source para todas elas desintegrados. Cada um, porque é uma área muito grande. Se falar só de robótica é uma coisa, falar de área de machine learning é outro assunto totalmente diferente, mesmo que ele tenha as suas comunicações. Então, o que o mercado tem construído? Plataformas cognitivas baseadas em flaws na nuvem. E, resumindo, eu vou ser um pouco direto e objetivo, às vezes não é tão simples assim, pessoal, mas para que vocês entendam como seria fácil e por que essas tecnologias estão dominando o mercado. Uma empresa, vamos pegar um exemplo aqui, ó, esse layout que está ali do lado, com aqueles nomes ali, é o layout da AWS para a área de dados e inteligência artificial, os produtos que eles fornecem dentro da sua plataforma. O que eles basicamente fazem? Isso não é característica da AWS, nem do Azure ou da Google, qualquer uma delas, que eu vi, todas elas, eu dou umas aulas de plataformas cognitivas e tive que me aprofundar um pouco nessas ferramentas ao qual são vendidas na nuvem. Eu vejo que a grande maioria delas faz o quê? Bom, vamos achar um open source para resolver o nosso problema, vamos criar uma arquitetura PaaS ali, vamos conseguir colocar, vamos falar um Hadoop de colocar ele na nuvem, por exemplo, vamos integrar com o nosso ambiente, vamos colocar dentro dos nossos servidores, vamos pensar num nome bacana aqui, para a gente não chamar de Hadoop, é melhor a gente chamar de Data Lake, AWS ou coisas do gênero. Você pega o caso do Postgres, né? Você tem um produto chamado Redshift, bonito nome dentro da AWS, e o Redshift é um produto, uma cópia do Postgres. Na verdade, não é uma cópia, é o Postgres embutido lá dentro da nuvem da AWS. Então, eu penso num nome bacana, dou uma outra nomenclatura para o meu cliente, para o meu foco do cliente, crio um modelo de negócio, como que eu vou cobrar, vai ser por dado que vai ser guardado, vai ser por algoritmo executado, vai ser por download de resultado que ele tirar das minhas previsões, crio um modelo, aplico um diferencial do mercado, eu tenho que ter um diferencial do mercado. Por que as pessoas não baixam o Hadoop da Apache e vão usar os Hadoops dentro da infraestrutura da Amazon? Talvez o diferencial do mercado deles é a própria infraestrutura. É estar lá instalado, já está bonitinho, você dá um next, né, que é o famoso next, que a gente vê nas estruturas muito Microsoft, a facilidade que você tem para instalar e para colocar isso no ar, e te vende a facilidade. Ele te vende aquilo que permite você fazer fácil. E quem que não gosta de ter as coisas fáceis para executar? Então, isso se torna algo vendável. Então, é isso que a maioria das grandes corporações, eu estou falando corporações igual, citando a Amazon como um exemplo desse. Daí você vai dizer assim, não, Márcio, mas eles vão lá e fazem uma melhoria no produto. Evidentemente, sim, eles muitas vezes melhoram o produto, corrigem o produto em alguns bugs que eles têm, criam forks dos produtos algumas vezes e criam os produtos próprios, mas novamente a base foi o open source. O que eu estou querendo dizer é que o open source está presente dentro dessas ferramentas. Você pega um caso esses dias que eu conheci ano passado, um aluno na sala de aula me falou, professor, usa o Colab, por que ele quer que use esse Colab aqui? Eu uso o nome dessa ferramenta em Python, agora fugiu o nome, já lembro o nome dessa outra ferramenta que eles copiaram aqui de Python, seria o Notebook, Jupyter Notebook, tá? Obrigado ali, viu? O pessoal já olhou assim, quando eu olhei para esse negócio chamado Google Colab, eu falei assim, Google Colab, mas que coisa muito parecida com o Notebook Jupyter. E foi ver lá, sim, era o notebook Jupyter. O Google só deu um layout mais bacana, mudou algumas coisas, e principalmente
integrou com as suas tecnologias, ele grava no Drive algumas coisas, já conecta no Google Cloud lá. Então, ele consegue melhorar a vida, digamos assim, para os usuários finais. E isso é legal. E do ponto de vista do open source, novamente, o open source é o produto que eles se basearam para construir outro produto. E não foi porque foi mais barato, de forma alguma. Eu tenho visto muitas vezes a pessoa, porque pegou porque era gratuito e estava livre na internet. De forma alguma, ele pegou porque esse produto tem continuidade, ele pegou porque esse produto tem uma comunidade, ele pegou porque esse produto vai avançar e ele vai ajudar a desenvolver também esse produto para conseguir colocar dentro do seu ambiente. Ele se torna um dependente quando você coloca um produto dentro da sua infraestrutura. Então, você não vai colocar algo que amanhã ou depois não vai ter uma evolução e você vai ficar parado. Então, eles selecionam bons produtos e colocam dentro do seu ambiente. A mesma coisa acontece aqui se você pegar o Google Machine Learning, por exemplo. Google Machine Learning, o que você tem lá? TensorFlow, Scikit-learn, Keras, e essa outra ferramenta aqui, que também todos eles da linha open source. Eles basicamente capturam produtos open source, e a Google faz isso melhor ainda, bom, ela patrocina, ela é uma das principais desenvolvedoras do TensorFlow, abre isso para o mercado. Mas ela não abre para o mercado porque ela é boazinha, ela não abre o código-fonte do TensorFlow porque a Google gosta que as pessoas tenham acesso ao seu código-fonte. Se ela faz isso porque ela tem benefícios muito grandes também, porque são empresas de mercado, o foco de uma empresa é o lucro, e sempre foi isso, e não há nenhuma crítica que esse seja o objetivo das corporações. Mas ela abre o código-fonte porque ela vê vantagens nisso. O marketing barato. Quantas pessoas baixando, utilizando, testando, fazendo coisas um pouco mais básicas e fazendo o marketing do TensorFlow, por exemplo. Quantas pessoas têm que fazer isso num volume muito grande, vão precisar de 200 computadores para fazer isso, e a Google já fornece um ambiente com esses 200 computadores, e ela vai se beneficiar desse momento quando ele precisar desse item. Então, existe a questão de marketing, o open source, criar comunidades. Hoje você tem um cargo chamado Community Management. Todas as empresas ligadas aí à área não só de tecnologia da informação, tem um gestor para a comunidade, uma pessoa que tem que cuidar da imagem da empresa na comunidade, e criando toda uma comunidade. Você vê isso foi copiado nos modelos proprietários, dos modelos open source, dos modelos das comunidades de software livre, das comunidades que se agrupavam para discutir tecnologia, se tornou uma coisa com outro nome, é o Community Management agora. Ele não é um líder de projeto open source, ele tem um nome específico para o mercado, e isso é muito bacana. Não estou fazendo uma crítica, a crítica é só um pouco pela troca do nome, assim, pela maquiagem, assim, que às vezes tem, mas se tornou um cargo isso, e você procurar no LinkedIn, tem uma série de cargos aí de pessoas fazendo só o gerenciamento de comunidades. Mas vamos lá para o caso que agregou valor aí dentro da questão de open source, um caso real. Se a gente pegar o caso do Hadoop, por exemplo, o Hadoop surgiu basicamente ali em 2002, mais ou menos, duas pessoas, o Doug e o Mike Calafell. O Doug Cutt, que é um dos principais até hoje atuantes aí no mundo Hadoop, ele foi presidente da Apache Software Foundation. Basicamente, lá em 2002, eles lançaram um software chamado Nut, que eles estavam fazendo uma cópia, basicamente, do que seria não uma cópia, seria o que é o Google hoje, uma ferramenta para fazer buscas. Eles nem imaginavam que essa ferramenta que vai fazer buscas se tornasse útil para uma outra necessidade. Esse produto foi sendo desenvolvido open source por muito tempo, uma série de empresas patrocinavam esses projetos, principalmente a Fundação, foi um dos primeiros produtos aí que entrou junto da Fundação, que foi fundada em 99. E o que aconteceu? Esse produto era muito utilizado numa empresa chamada Yahoo, que era muito forte naquele modelo. A Google acabou eliminando a Yahoo ao longo do tempo. E o Hadoop foi crescendo. Em 2008, uma série de pessoas saíram da Yahoo e fundaram uma empresa chamada Cloudera. Essa empresa Cloudera, o que ela fez foi buscar bons produtos na linha de open sources,
que já existiam, estavam disponíveis ali, você entrava na Fundação Apache e baixava eles. Criou, viu que aquilo tinha necessidade, poucas pessoas conheciam o potencial daquelas ferramentas e a necessidade daquelas ferramentas naquele momento, e criou uma startup chamada Cloudera, que ela já foi vendida, já uma parte dela para a Intel. O primeiro valor de investimento, a Intel colocou 740 mil dólares, milhões de dólares aí, basicamente, eu falei mil, são milhões, 740 milhões de dólares foram pagos por 18% de uma empresa que ela tinha 2008 para 2014, quando aconteceu, 6 anos de vida. Pense na sua startup com 6 anos de vida, recebendo quase 1 bilhão de dólares para comprar 18% da companhia. Claro, não foi só copiar e colocar o produto para rodar, teve todo um trabalho. Não estou querendo facilitar a vida, dizer que é tão fácil assim. Mas esses modelos estão disponíveis. Em 2011, a Hortonworks saiu da mesma forma, de pessoas que perderam seu emprego na Yahoo e criaram uma spin-off chamada Hortonworks e começaram a concorrer com a Cloudera. A Hortonworks ganhou muito mercado, fez parcerias com a Microsoft, colocou o seu produto dentro do Azure. Inclusive, a Microsoft não conseguiu desenvolver uma versão própria chamada Microsoft HD Insights, acho que esse é o nome dela, acabou por usar o Hortonworks, porque já estava mais avançado, enfim, o código já estava aberto. Para que eu vou fazer uma coisa que já está pronta? Também, hoje a Microsoft é uma empresa que também usa, colabora e utiliza muitas questões aí na linha de open source, principalmente. A MapR fez um release de toda a sua empresa em 2011, e ainda em 2013, a Greenplum lançaram produtos em cima do Hadoop. Então, veja, um produto que 2 pessoas desenvolveram há muito tempo atrás, criou empresas de faturamentos gigantescos e milionários. Isso é gerar valor, isso basicamente, claro, cada um criou o seu modelo de negócio. A Cloudera e a Hortonworks fizeram uma fusão aqui em 2018, e o valor dessa fusão foi 5,2 bi, o valor das 2 empresas aí, basicamente, dessa fusão. Então, vejam quanto o movimento open source, o movimento de código aberto, seja software livre, o FLOSS, tem movimentado os mercados aí. Ele não há como dizer que essas tecnologias já não dominaram o mercado. E por que alguém consegue vender um produto que existe open source? Qual que é a sacada? Por que alguém compra a Cloudera e não baixa o Apache da Hortonworks e utiliza ele sozinho? Bom, a primeira coisa é a questão que eu até comentei para vocês, que as pessoas cada vez querem mais facilidades. Ali eu faço uma brincadeira ali que, desculpe às vezes a quem busca facilidade, mas às vezes você quer ser um pouco mais Nutella, quer ser um pouquinho mais, quero pegar tudo pronto, quero instalar muito fácil, e isso é bom, isso não é ruim. Só que muitas vezes os produtos, quando são liberados open source, o foco é resolver um grande problema, e não resolver essas questões de simplicidade de utilização. Então, geralmente, você pergunta para um vendedor de uma licença de qualquer produto baseado no open source, ele vai dizer assim, mas como que você vai criar o agendamento, como você vai controlar a parte de segurança, que aqui eu fiz um módulo de segurança, como que você vai conseguir gerenciar isso num cluster, porque lá você tem uma máquina isolada, instalar tudo bem, se começa a colocar uma série de dificuldades, né, que são reais, mas que se você for um cara mais raiz, um cara mais da linha open source, aí, um cara, por exemplo, mais hacker, talvez seja o termo mais adequado, você vai achar outras soluções. Bom, como que você cria para fazer schedules? Bom, o cron do Linux faz schedules maravilhosos lá. Ah, tá, mas eu tenho que gerenciar o log. Tá, usa um shell, dou um pipe para um arquivo de log. Ah, mas o vendor sempre vai te criar uma necessidade real, e o cara do open source sempre vai resolver de uma forma mais técnica, né? Então, com o Shell Script eu consigo administrar tudo que eu preciso em Linux, rodar tudo que tem no ambiente Linux, derrubar um servidor, subir um servidor, instalar produtos e uma série de outras ferramentas open source também nessa linha. Então, geralmente ele cria-se uma dificuldade
e essa dificuldade é vendável, né? O que está acontecendo muito no mercado, comportamento do mercado? As grandes corporações, quando elas querem inovar, elas vão lá e compram um outro player de mercado. As empresas gigantes vão comprando outras empresas que têm prontas. Os ambientes que elas vão construindo, geralmente todo mundo está usando na nuvem, que já tem um ambiente pronto, usa um framework que o teu fornecedor fornece, só que isso vai gerando que tipo de problema, né? O aumento de custo, quando você fala de uma empresa brasileira ainda, você tem a questão de crises a todo momento, a questão do dólar que sobe, você passa a ter um custo não calculado ali no seu ambiente. Então, essas grandes empresas começam a fazer o quê? Elas criaram até um termo chamado Open Innovation, que eles começam a ir para fora, tentar inovar fora, porque eles não conseguem fazer isso internamente, né? O Open Innovation não tem nada a ver com o open source e software livre ali, tá? É open enquanto está sendo bom para mim. Depois que ficou legal, eu compro e close it. Então, não tem muito ligado, digamos assim, às filosofias de software livre e open source, esse Open Innovation. O Open Innovation eu não consigo fazer dentro de casa, eu vou para fora. Eu abro, coloco um prédio ali na Paulista, com 20 andares, dou um valor barato para um monte de startup entrar ali e vou ver o que eles fazem de bom, o que for de bom eu vou consumir para dentro da minha corporação. E por não conseguir inovar internamente. E o que essas startups começam a fazer? A startup não tem dinheiro, a startup tem que começar a fazer as coisas com o quê? O open source é sempre a sua primeira opção. Então, ela usa muito de open source, resolve problemas, e às vezes isso começa a ser mesclado dentro das empresas gigantes. A maioria das startups, algumas eu tenho visto que tem que tomar um pouco de cuidado, que elas estão se aprisionando às nuvens, aos clouds. Se usar os frameworks que estão prontos é bacana, mas depois, quando você vai migrar para outro ambiente, você não consegue. Nós temos diversos cases de startups aí que cresceram dentro do ambiente, é um casamento. Você está lá dentro da AWS, usou todas aquelas ferramentas que ele fornece, bacana, mas é um casamento. Se amanhã ou depois o dólar vai para R$10, você paga. Se a AWS falou que o valor duplicou, você paga. Você não consegue migrar tão facilmente para outra nuvem. Então, os diferenciais reais que a gente tem aí, né, no mundo, basicamente de open sources e free software, são as interfaces gráficas, a aceleração do trabalho que muitas vezes as ferramentas dão, esse self-service que eu falei para vocês, de next, conseguir já extrair as suas informações e coisas do gênero. São dificuldades que você tem, as empresas que quando vão usar open source, 100% open source tem, né? O suporte ao desenvolvedor, falta um pouco de documentação de algumas ferramentas, ou a documentação é extremamente técnica. Mas isso não são impeditivos, eu vejo isso como oportunidades. Bom, se não tem uma boa interface, eu vou desenvolver uma boa interface e vou criar um modelo de negócio em cima disso. Se não está legal a forma que ele faz, eu faço um framework que faço ele trabalhar de uma forma mais organizada. Ou vou vender serviços em cima dessas necessidades, ao qual a linha de open source não me entrega totalmente. Tem algumas empresas que eles já querem receber tudo isso junto. Mas você pega aí casos aí de bancos, né? Se você pegar o Itaú é um caso bacana que eu sempre tinha contato com algumas pessoas lá. O pessoal falava, tinha uma regra, parecia que era uma ideologia dentro do Itaú, dizendo assim, ó, aqui dentro nós não usamos open source e software livre, não usamos nenhum tipo de tecnologia desse tipo. Eu vi isso não de um funcionário, eu vi de dezenas de funcionários. Então, o que eu entendi que é quase que uma bíblia, que estava escrito na pedra que eles não faziam isso. Hoje não, hoje essa empresa tem Postgres instalado dentro da sua corporação, utiliza de linguagens de programação open source, utiliza de Hadoop, sejam coisas abertas ou coisas da Cloudera, um pouco mais fechadas, mas utiliza desse tipo de tecnologia. Por quê? Porque outras inovaram mais rápido, empresas vão falar igual da própria Nubank, aí, inovaram mais rápido, utilizando de tecnologias open source, com um custo mais barato, mas
precisavam de pessoas mais hackers, eles não precisariam, não é o usuário mais Nutella. Você pega o pessoal ali que trabalha dentro da Nubank, são extremamente técnicos, muitos deles, e não vão comprar uma ferramenta para fazer uma coisa que eles mesmos poderiam fazer, digamos assim. Isso seria até uma afronta a um desenvolvedor, comprar uma coisa que eu mesmo posso desenvolver aqui dentro para a empresa. Então, essas empresas começaram a ganhar o mercado por questões inovadoras. O que essas outras empresas mais tradicionais, que é o caso do Itaú, foi fazer? Foi a mesma coisa. Hoje você tem aí tem um prédio gigante lá, patrocinado pelo Itaú, chamado Cubo, que ela coloca um monte de empresas de startups para buscar ali inovação ali dentro desse item. Então, existe uma grande oportunidade, mas tem dificuldades reais. Trabalhar com open source tem que ter um alto investimento de capital intelectual. Não é qualquer pessoa que vai ser persistente, que vai ter essa visão mais hacker, que eu digo mesmo, mais pesquisador, mais fuçador, mais buscar a tecnologia mais a fundo. Geralmente, as pessoas buscam muita facilidade, e isso é uma dificuldade no open source. Me diga lá quem usou um Slackware lá no passado, lá Linux, uma distribuição Linux, o quanto era difícil para instalar aqueles ambientes. Hoje está muito mais fácil, muito mais rápido, mas quem naquele momento utilizou aquele tipo de sistema operacional, falando um pouco aí do Slackware, por exemplo, hoje é extremamente conhecedor de kernel do Linux, porque ele compilava o kernel dele para utilizar dentro da sua máquina. E isso, do ponto de vista de rapidez, é horrível, mas do ponto de vista de conhecimento, é fantástico, porque ele teve que ter conhecimentos muito mais aprofundados que uma pessoa que só vai usar o sistema operacional, só vai instalar o sistema operacional. Tá? Então, você tem que ter alto investimento de pessoas, mas isso não é ruim. O que eu estou dizendo é que quem você vai trabalhar com open source, você vai ter que trabalhar com pessoas extremamente inteligentes. A única coisa é que pessoas extremamente inteligentes, muitas vezes, elas sabem disso e cobram mais caro. Então, é um pouco mais custoso. Mas se você pegar do ponto de vista bem melhor você ter um monte de pessoas inteligentes do que você ter um produto comprado da empresa A, ou B, ou C que resolva esse problema. Eu acho que você vai ser mais inovador. Isso eu faço uma crítica até um pouco ao movimento open source, software livre. Eu acompanho o FISLE desde do seu início. Muitas pessoas aí passaram a utilizar o sistema operacional macOS, por exemplo, por causa que ele é muito bacana, muito legal, não trava e tal. É um excelente software, mas olhando do ponto de vista de ideologias do movimento de software livre e código aberto, a Apple é uma das empresas que mais tem o código fechado dos seus produtos no mundo. Então, não tem nada a ver com a ideologia, digamos assim, desses movimentos open sources, utilizar um macOS. Eu vi muito isso acontecer aí na evolução das tecnologias. Isso é uma crítica. Às vezes as pessoas que desistiram, digamos assim, por questões da facilidade. Outras continuaram um pouco mais, tiveram que ser um pouco persistentes, e o mercado aí, por exemplo, de open source, Big Data e IA, eu posso dizer que o movimento open source, o movimento de software livre venceu, porque ele está em todos os lugares. Deixando aqui um pouco mais do que está vindo aí de boa, coisas que ainda a gente pode ganhar o mercado com tecnologias open source, a parte de IoT aí, ó. 4 a 11 trilhões vão ser movimentados em 2025. A área de Big Data está dentro aí da IoT, vai receber dados, um monte de dados, vai ter uma série de coisas que podem ser exploradas nesse mercado também na linha open source. E não precisa nem ser coisas com inteligência artificial, 60% das funções que o mercado faz hoje poderiam ser automatizadas. Eu estou falando automatizadas, sem a necessidade de inteligência artificial. Então tem 60% das coisas que acontecem no mercado de trabalho atualmente que não são automatizadas. Isso que não é uma questão de inteligência, é uma questão de robótica, de automação, simplesmente, que podem ser automatizadas. Imagine quando se fala de colocar IA. Então, é um mercado gigantesco. Algumas tendências que a gente tem aí para o mundo de Big Data e de dados. Cada vez mais as empresas vão procurar Big Data mais ágil e mais acessível, mais fácil de se utilizar o Hadoop. Ele quer usar Hadoop sem saber o que é Hadoop. Você não precisa conhecer o motor para dirigir um carro, isso que eu quero dizer.
As organizações estão cada vez mais usando o conceito de data lake para ter um local único para armazenamento de dados. A questão dos dados variáveis está começando a pegar bastante. O pessoal fala muito de volume, guardar muitos dados. Eu digo que ter volume não é uma questão de Big Data, é você quanto mais variedade. É quando você tem a informação da sua loja, você vai ter o quanto que ela vendeu, você vai ter o quantas pessoas entraram, mas você vai ter a foto das pessoas que entraram, você vai ter a imagem das pessoas olhando para os seus produtos, você vai ter o cheiro que estava dentro da sua loja naquele momento, inclusive isso. Todos esses tipos de coisas podem ser capturadas. Eu não vou nem falar de questões de privacidade, porque elas se confrontam com a questão de dados a todo momento. O Spark cada vez vai dar um gás para a questão de Big Data, e aí a IoT, como eu falei, aí, cada vez está crescendo. Então, para fechar, e que meu tempo está acabando, eu sempre gosto de gastar o meu tempo demais aqui, use Floss, porque nós já somos a base da tecnologia de dados no mundo, tá? Floss é inovação, free software, open source são inovação, elas estão na base da inovação tecnológica do mundo inteiro. Então, você trabalhar com esse tipo de tecnologia, você está trabalhando com tecnologia inovadora, ter a ideia de como utilizá-la e para que utilizá-la. Mostrei algumas ideias para vocês, espero que tenha aberto um pouco uma visão para esse ambiente ao qual o open source está, que muitas pessoas trabalham com esse tipo de tecnologia e não dão nem o seu valor, ou também não dão nem a noção que estão trabalhando com esse tipo de tecnologia open source. Lá na ponta da pirâmide, às vezes ele é simplesmente um usuário de open source sem saber, porque ele está usando alguma coisa que um vendor colocou ali na frente para ele, que não é errado, mas eu digo, façam vocês também, não vamos deixar só a Microsoft, a AWS, Google ganhar o mercado. Aí nós temos um mercado gigantesco que pode ser feito, espero que a próxima startup de grande tecnologia seja com base brasileira. Bom, é isso aí, pessoal, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, vou olhar agora... Ok, Chrome são mais fáceis, isso mesmo, eu também acho o Chrome muito mais fácil que tudo. Por que primeiro open source? Pois vejo muitas startups com sede de grana, como você interpreta isso? Bom, a questão das startups aí querendo dinheiro, isso é o conceito, ganhar de forma multiplicar exatamente. Mas o que eu quero dizer é que você vai conseguir inovar muito mais com a sua base do teu negócio baseada em open source, você fazendo diferencial. Novamente, tentando deixar claro, eu vou construir o layout do meu carro ou vou construir um novo volante para o meu carro e não vou ficar me preocupando muito com o motor. Talvez, às vezes eu tenho que trabalhar na inovação do motor também. Mas, sim, ganhe dinheiro com open source, fique milionário com open source, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Vocês usem open source, criem a próxima Cloudera brasileira, digamos, criem a Hortonworks brasileira, não precisa copiar o modelo deles, eles acertaram no momento adequado, criar um concorrente agora, vocês vão sair atrás, mas criem uma coisa nova baseada em open source, é isso que eu quero dizer. Bom, FreeBSD, grande FreeBSD. Quem trabalhar com FreeBSD aí ganhou muito conhecimento aí de utilização. Bom. Legal, Márcio. Chegamos ao final, né? Perfeito, estamos no fim, pessoal. Acho que isso aí, espero que eu tenha respondido todas as perguntas. O que estava no chat ali, eu procurei responder. Obrigado Márcio, aí e... Claro, obrigado ao pessoal do evento, deixei o agradecimento aqui e... Legal, obrigado. Os contatos aí para vocês aí, pessoal. Tá bom. Márcio, a gente vai ter um happy hour online hoje, às 19h30, se você puder, seria legal que você participasse, vai estar todo mundo lá falando de software livre, enfim, é legal. Perfeito. Cada um toma o seu trago onde estiver e a gente brinda junto. Tá bom? Vou buscar meu uísque e já retorno na sala aí. É isso aí, às 19h30, a gente vai mandar eu te passo o link depois. Perfeito. O convite, evidentemente, é para todos os participantes aqui também. Querido, pessoal, muito obrigado até aqui e até a próxima. Já estamos aqui abrindo a sala das outras palestras que começam na sequência. Tchau. Até mais, pessoal. Obrigado.